Opa, aqui é o Levi e no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer upload de imagens e de vídeos no React Native, beleza? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Na primeira parte a gente vai fazer utilizando a CLI padrão do React Native e na segunda parte a gente vai fazer utilizando o Expo, tá? Já que o Expo ele tem uma biblioteca própria para a gente trabalhar com esse tipo de funcionalidade. Um aviso importante antes da gente começar o vídeo é que nesse vídeo especificamente a gente não vai falar sobre o back-end, tá? Mas se vocês quiserem a gente pode gravar um outro vídeo falando como você prepara a sua API para receber o upload de imagens e de vídeos, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo especificamente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, aqui eu já criei um pequeno projeto com a CLI padrão do React Native para a gente não perder tanto tempo na inicialização de um novo projeto, tá? Então deixa eu acessar ele aqui, cd upload. E aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a seleção dessa imagem, que é uma biblioteca de picker, ou seja, de seleção de imagens, é um image picker. E a biblioteca que a gente vai utilizar é essa aqui, tá? Do próprio React Native Community. Então ele já tem a gente já tem uma segurança maior em utilizar ele, já que ele é mantido pela própria comunidade, tá? E ele é bem simples da gente instalar. Vou voltar aqui no terminal e basta a gente rodar um yarn add react native image picker, tá? Beleza, aqui já terminou a instalação, foi bem rápido, só que a gente ainda precisa fazer duas configurações adicionais relacionadas a essa biblioteca, tá? Essas duas configurações são referentes à permissão que o usuário vai dar para a gente acessar a câmera e para a gente acessar a galeria, tanto no Android quanto no iOS, tá? Para isso é bem simples, basta a gente vir aqui na página inicial do GitHub dessa biblioteca, a gente vai descer até aqui a parte de usage, tá? E logo aqui acima vai ter um install doc, que é um link, tá? A gente clica nesse link e aqui vão ter dois passos de instalação para a gente configurar, tá? O primeiro deles é para o iOS e o segundo é para o Android, tá? Então vamos lá, vamos começar fazendo essa configuração no iOS. Para isso a gente precisa abrir aqui o nosso projeto no VS Code, tá? E a gente precisa copiar essas linhas que ele tá dando aqui pra gente, tá? A gente não precisa copiar tudo, a gente só precisa copiar desse primeiro key aqui, tá? Até a última string. Então a gente pode copiar todas essas linhas aqui, que vai desde a primeira key até a última string. Vou copiar aqui. E aqui no VS Code a gente vai acessar as seguintes pastas, tá? Deixa eu aumentar aqui e aumentar aqui um pouco o zoom. Aqui a gente vai acessar a pasta iOS, em seguida a pasta do nosso projeto, no caso aqui upload, e em seguida a gente vai acessar o arquivo info.plist, tá? Esse é o arquivo que a gente vai precisar adicionar a essas configurações do iOS. E aqui logo abaixo do primeiro dict a gente pode adicionar essas linhas que a gente pegou. Aqui vou só indentar esse código para ficar igual aos demais e além disso a gente vai precisar rodar o comando pod install, tá? Para isso a gente vai até a pasta iOS, então cd iOS dentro do nosso projeto e em seguida um pod install. E quando ele terminar, a gente já vai ter concluído toda a instalação dessa biblioteca para o iOS. Beleza, aqui já terminou a instalação, a parte do iOS está completa, tá? Então a gente já está com toda a configuração do iOS feita. Agora a gente pode fechar o arquivo info.plist. Vou fechar essas pastas aqui que a gente abriu. E agora a gente vai fazer a configuração para o Android, tá? Para isso a gente vai voltar aqui na página inicial da lib. E logo aqui abaixo das configurações do iOS vai ter as configurações para Android, tá? Agora a gente só precisa copiar essas duas linhas que ele está mostrando aqui pra gente e a gente vai acessar o seguinte arquivo, tá? Dentro da pasta Android, em seguida app, em seguida src, main e Android manifest.xml, tá? Esse é o arquivo que a gente vai precisar adicionar essas configurações. E aqui logo abaixo da permissão de internet, a gente adiciona essas duas linhas que a gente pegou lá da documentação, tá? Vou só identar para ficar igual e pronto, é só isso que a gente precisa fazer no Android também. E agora todas as configurações relacionadas à permissão, tanto no Android quanto no iOS, estão configuradas e a gente já pode colocar o nosso projeto para rodar, tá? Para isso eu vou aqui no terminal, vou sair da pasta iOS que a gente tinha entrado para fazer o pod install e vou rodar um React Native Run
iOS e vou passar o simulador que eu vou utilizar. Se você quiser, você também pode utilizar o Run Android sem problema nenhum, tá? Lembrando só que no caso do Android você precisa iniciar o emulador antes de rodar o comando React Native Run Android. No caso do iOS, você pode estar com o seu emulador fechado e ele vai iniciar o emulador do iOS para você, tá? Então vou rodar aqui e a gente aguarda a inicialização do nosso emulador. Beleza, que ele já terminou a inicialização do nosso projeto, tá? Que a gente já pode fechar esse arquivo aqui e vou fechar também essas pastas que a gente abriu. E agora a gente pode vir aqui no nosso arquivo app.js e apagar esse código desse template que ele traz pra gente, tá? Vou apagar tudo, não vou salvar o arquivo porque senão ele vai quebrar. O que eu vou fazer é utilizar os snippets da Rocket City para a gente criar um componente funcional, tá? Aqui vou remover esse código de styles, já que a gente não vai utilizar o styled components nessa aula de hoje. Aqui vou abrir essa view e a gente vai criar um componente para a gente utilizar como se fosse um preview da imagem que a gente vai utilizar, tá? Então o usuário vai escolher uma foto, a gente vai mostrar o preview dessa foto, como é que ficou, e só em seguida, após ele gostar dessa foto de fato e resolver enviar a foto, é que a gente vai fazer o upload de fato dessa imagem. Então vou fazer o seguinte, vou começar aqui importando o Touchable Opacity, tá? Para a gente criar um botão. Então, Touchable Opacity, e vou importar também o text, porque todo o texto, até mesmo dentro do botão, precisa estar entre uma tag text, tá? Vou aproveitar para importar o Style Sheet, porque a gente vai precisar para criar alguns estilos, tá? Então vamos lá, vou começar adicionando esse Touchable Opacity aqui. Dentro vou adicionar um text, text. Vou adicionar esse text, vai ser, por exemplo, escolher foto, não tem muito segredo aqui, escolher imagem, pode ser. E em seguida a gente vai definir a nossa variável de styles, tá? Para isso aqui logo abaixo eu vou definir uma constante chamada styles, que vai receber uma instância de stylesheet.create, tá? E aqui a gente vai passar um objeto contendo os estilos que a gente quer adicionar para esse botão e para esse texto, tá? Então vou começar adicionando primeiro o container da nossa view, tá? Só para a gente conseguir definir todo esse layout como centralizado ao meio, tá? Para isso eu vou definir um container com um flex 1, um justify content center e um align items center também, tá? Beleza, o container foi criado, agora a gente vai definir tanto os estilos do botão quanto do texto do botão, tá? Para isso eu vou criar aqui um button, um estilo chamado button. O primeiro desses estilos vai ser o width, que é a largura, tá? Então a gente vai adicionar um width aqui de 150, tá? 150. A altura eu vou definir como sendo 50 e o border radius, que é a borda desse botão, eu vou definir como sendo 3, tá? Então border radius 3. E uma cor para esse botão ficar um pouco diferente, um pouco estilizado. Vou adicionar aqui um background color, como sendo o hexadecimal da Rocket, que é o 715959C1, tá? Então vamos lá. Aqui agora a gente precisa fazer o link desse botão. Ele até apareceu aqui, mas está sem estilo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é linkar aqui o nosso container. Então style recebe styles.container. E aqui no nosso Touchable Opacity, a gente vai adicionar, linkar o estilo de styles.button, tá? Então vamos lá ver como é que ele fica. Beleza, já ficou aqui ao meio, ao centro, só que a gente precisa também definir os valores, os estilos que vão ser aplicados no texto desse botão, tá? Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é centralizar esse texto aqui, tá? Então para isso a gente pode adicionar os seguintes estilos aqui no nosso botão. Um Justify Content Center e um Center. E um Align Items Center também, assim como a gente havia visto antes, tá? Só com isso o nosso botão, o nosso texto já vai ficar centralizado. Em seguida a gente vai adicionar de fato o texto do nosso botão. Para isso eu vou criar aqui um novo estilo chamado Button Text e vou adicionar os seguintes estilos a ele, tá? O primeiro vai ser uma cor, então eu vou mudar essa cor aqui para um branco, pode ser o FFF mesmo.
E agora a gente precisa adicionar esse estilo no nosso texto, tá? No texto que vai no nosso botão. Para isso, a gente adiciona o style aqui como sendo styles.buttonText, tá? Beleza, a gente já terminou essa parte inicial da estilização do nosso botão. E uma coisa que ficaria bem legal que a gente fizesse agora é definir um placeholder aqui para o nosso avatar, enquanto o usuário não seleciona uma imagem da galeria de fato, tá? Para isso, deixa eu trazer aqui o Google aqui para o lado. E aqui a gente vai procurar por um avatar. Então, placeholder avatar, por exemplo. E a gente vai procurar algum avatar que se encaixe no que a gente quer. Deixa eu procurar aqui acho que esse aqui tá legal. Então, vamos utilizar ele, tá? Para isso, eu vou copiar o endereço dele, tá? Não é copiar a imagem, é copiar o endereço aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui, a gente não vai mais precisar. E aqui a gente vai começar definindo aqui um image, tá? Então, a gente vai importar, na verdade, o image do React Native. E aqui a gente vai definir logo acima aqui do nosso botão esse image. Então, deixa eu definir aqui o image, tá? Então, image. E aqui a gente vai adicionar a propriedade source para essa imagem e a gente vai passar um objeto contendo a URI, justamente essa URI que a gente copiou lá do Chrome, tá? Então deixa eu salvar aqui. Aqui ele não está aparecendo porque em toda imagem no React Native a gente precisa definir o tamanho dela, tá? Então a gente vai definir logo aqui abaixo. Vou colocar aqui avatar, um novo estilo. Vou definir um width sendo de 100, que é a largura, e um height de 100 também, sendo a altura. E aqui vou definir um border radius de 50, tá? Que é metade do valor da largura e da altura, porque dessa forma eu consigo deixar a imagem completamente circular, tá? Então com isso a gente já consegue adicionar esse estilo aqui. Então style recebe styles.avatar, que foi o estilo que a gente definiu. Beleza, já apareceu pra gente aqui o nosso avatar. A única coisa que eu vou fazer agora é adicionar uma margem entre o nosso avatar e o nosso botão para dar uma separação, tá? Para isso eu vou vir aqui no nosso botão e vou adicionar um margem top de 20, tá? Só para dar um efeito de separação. E aqui o nosso botão já está mais separado do nosso avatar. Show de bola! Agora a gente já pode partir para a funcionalidade principal dessa aula de hoje, que é justamente o picker e o upload dessa imagem que o usuário escolher. Para isso a gente pode começar importando a biblioteca que a gente instalou, tá? Que é a React Native Image Picker. Então vou importar aqui o Image Picker da biblioteca que a gente instalou, React Native Image Picker. E agora a gente vai adicionar a chamada da função do Image Picker no botão que a gente criou, tá? Então aqui no onPress do Touchable Opacity que a gente criou, então onPress, a gente vai adicionar uma função anônima que vai chamar o Image Picker, ponto, e aqui a gente tem 3 métodos que a gente pode chamar, tá? O primeiro deles é um launch camera, tá? Que é basicamente para inicializar a câmera do usuário. O segundo é um launch image library, tá? Que é justamente para inicializar a galeria, para o usuário escolher uma imagem da galeria. E a terceira opção, que é basicamente a minha preferida, que é a opção em que a gente dá esse direito de escolha para o usuário. Então o usuário tanto pode escolher uma imagem da galeria, como ele pode tirar uma foto ali na hora, sem problema nenhum, tá? Então é essa biblioteca que a gente vai utilizar. Dependendo do seu caso, do seu objetivo, você pode optar por uma ou por outra, tá? Nesse caso, na aula de hoje a gente vai utilizar essa, mas o uso das outras duas funções é bem similar, tá? Beleza, e aqui a gente precisa passar a chamada dessa função, e essa função ela tem que receber 2 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é um objeto, precisa ser um objeto contendo algumas opções. Opções essas que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui o segundo parâmetro que a gente precisa passar para a nossa função é uma função de callback, tá? Essa função vai ser chamada sempre que o usuário finalizar a escolha de uma imagem, tá? Para isso eu vou criar aqui uma função logo abaixo da definição do nosso componente e vou chamar ela de, deixa eu definir aqui, function, vou chamar ela de image picker callback, tá? Já que ela vai ser uma função de callback. E aqui a gente vai receber um parâmetro data, e aqui por enquanto a gente pode só dar um console.log,
nesse data para a gente ver o que está sendo retornado, tá? E aqui a gente passa essa função como segundo parâmetro da nossa função de showImagePicker, tá? Com isso a gente já pode salvar o código e ver toda essa funcionalidade em funcionamento, tá? Para isso vou clicar aqui em escolher imagem. Aqui ele vai mostrar justamente aquele action sheet que a gente pode utilizar tanto para tirar uma foto. Então essa primeira opção é para a gente inicializar a câmera e aqui a de baixo é para inicializar a galeria do usuário, tá? Vou clicar nessa daqui para a gente escolher uma foto. E aqui a gente pode escolher as fotos por padrão que vem na galeria do iOS, tá? Vou selecionar essas flores aqui, essas rosas. E aqui para a gente ver o que está sendo retornado dessa função, a gente precisa inicializar o modo de debug da nossa aplicação, tá? Para isso vou vir aqui no nosso emulador, no emulador do iOS é Command D que a gente aperta, tá? Se você tiver no emulador do Android é Command M ou Ctrl M para você inicializar o modo de debug, tá? Aqui basta clicar em debug, ele já vai abrir uma tela do Chrome aqui para a gente. Deixa eu arrastar ela aqui para o lado. E a gente já pode aqui apertar F12 para inicializar o inspetor da nossa aplicação, tá? Com isso a gente já consegue ver o que está sendo, sendo mostrado naquele console.log que a gente criou, tá? Então deixa eu voltar aqui no Chrome, vou escolher uma imagem novamente, tá? Beleza, aqui já está mostrando para a gente todos os dados que a gente está recebendo dessa imagem, tá? Vamos ver quais dados são esses. A primeira delas é o file size, que é o tamanho dessa imagem, tá? A gente pode ver que no iOS essas imagens que vêm por padrão no emulador são bem grandes. O segundo valor que a gente recebe aqui é o file name, tá? Essa informação é bem interessante da gente salvar, porque a gente consegue salvar o nome original do arquivo quando a gente enviar essa imagem lá para a nossa API, tá? O terceiro valor, na verdade, que a gente recebe é a URI. Essa de fato é a imagem que a gente vai utilizar para fazer o upload, tá? Então essa é de fato a localização da nossa imagem e é a informação mais importante que a gente está recebendo aqui, tá? O terceiro parâmetro é o timestamp, ou seja, quando ela foi criada. Aqui a gente tem duas informações referentes à dimensão da imagem. A primeira delas é a largura, a segunda na verdade uma das últimas aqui é a altura. E aqui a gente tem algumas outras informações como longitude, latitude. Aqui a gente também tem o type, essa informação é bem legal da gente ter também, tá? Que é o tipo de imagem, no caso aqui é uma imagem do tipo JPEG. E a gente também consegue selecionar vídeos através dessa biblioteca, tá? Por isso que o type é tão legal da gente ter aqui. Aqui a gente também tem alguns outros dados que a gente recebe, tá? Como a URL de origem e um booleano contendo se essa imagem é vertical ou não, tá? Essa é uma informação bem legal, dependendo do que a gente queira fazer com essa imagem. E aqui a gente tem um último valor aqui chamado data, tá? Esse valor basicamente é a base 64 dessa imagem. Então, em alguns backends, algumas APIs, elas estão configuradas para receber esse valor em base 64, tá? Então, se você precisar fazer o envio dessa imagem em base 64, esse é o parâmetro que você vai utilizar, tá? Esse é o valor, que é o valor de data. Mas a estratégia de fazer o upload dessa imagem através da base dela não é uma estratégia que eu utilizo, tá? Eu sempre opto e sempre recomendo por fazer o upload dessa imagem através da própria imagem de fato, que é o parâmetro, no caso aqui, o RI, tá? Então vamos lá, vamos continuar para o nosso código para a gente ver como é que a gente faz isso de fato, tá? Então aqui, uma coisa legal que a gente recebe também desse objeto que a gente está recebendo no callback, é que a gente também consegue ter acesso caso a seleção de imagem dê algum erro ou o usuário cancele, tá? Então, por exemplo, se a gente vir aqui no nosso emulador, clicar em escolher foto e clicar em cancelar, a gente recebe também essa função de callback, também é chamada, só que dessa vez a gente não recebe os parâmetros que a gente recebeu antes, tá? A gente recebe só um objeto contendo um didCancel true, tá? E acontece a mesma coisa com o erro, tá? Se a gente escolher uma imagem e acontecer algum erro na hora da seleção dessa imagem, a gente vai receber um objeto de erro também dessa imagem, tá? Então isso é bem legal para a gente fazer as validações antes de enviar essa imagem de fato para o nosso back-end. Então aqui a gente já pode começar fazendo essas validações, tá? Para isso eu vou remover esse console daqui e a gente vai começar fazendo alguns ifs, tá? Para isso a gente vai verificar se o data.didCancel, ou seja, se o usuário cancelou o upload, a seleção dessa imagem, a gente vai dar um return, tá? Para a gente não prosseguir com esse código. Aqui dentro desse if você pode utilizar para fazer alguma exibição de alguma mensagem
para o usuário. Aqui logo abaixo desse if a gente vai fazer uma segunda verificação. Para isso vou até copiar esse if que está aqui, vou colar aqui e agora a gente vai verificar se data.erro existe, tá? Porque se existir a gente não vai prosseguir com a execução do nosso código. E aqui dentro desse if você pode utilizar também para fazer alguma exibição de alguma mensagem informando para o usuário que houve algum erro na hora da seleção dessa imagem, tá? Então você pode utilizar do alert do próprio React Native para informar para o usuário que houve algum erro na hora da seleção dessa imagem. Como não é o objetivo dessa aula, a gente vai só deixar um return para a gente não prosseguir com a execução do código, tá? E agora uma última verificação que a gente pode fazer para garantir que a URI, que é o parâmetro principal que a gente espera, tá? Que é o URI, a gente pode verificar se essa URI realmente existe. Então, vou fazer o seguinte, if data.uri, e aqui a gente vai colocar um ponto de exclamação só para verificar se realmente existe, porque se não existir, a gente vai dar um return. Beleza, agora que a gente está fazendo as 3 verificações necessárias para a gente continuar com o upload da nossa imagem, a gente já pode salvar todos os dados que estão vindo através do callback, tá? Então, para isso, a gente pode utilizar do state do próprio React para salvar esses dados, tá? Aqui eu vou utilizar do hook de useState para a gente fazer o upload para a gente salvar essa informação, na verdade. Mas se você quiser utilizar o setState com as classes, fica à vontade, vai funcionar da mesma forma, tá? Então aqui vou importar o useState aqui pra gente, que é o nosso hook de estado. Vou definir aqui logo acima, na verdade, da nossa função, vou definir o nosso state de avatar. Então const avatar set avatar vai receber um useState e vou definir como sendo o valor inicial um null mesmo. Aqui ele está dando um errinho para a gente, ele está dizendo que a função upload não é um componente do React, justamente porque ele não está com a letra maiúscula, tá? Mudando para a letra maiúscula, o nosso problema já é resolvido. Beleza, aqui embaixo a gente já pode fazer o set avatar passando os valores que a gente está recebendo no callback, tá? Então, set avatar passando o parâmetro data que a gente está recebendo, tá? E com isso a gente já tá salvando aqui na variável avatar a imagem que a gente está recebendo do picker da imagem. Beleza, o que a gente precisa fazer agora é alterar esse avatar aqui, tá? Para a imagem que o usuário escolher de fato, tá? Para isso a gente pode utilizar do operador ternário aqui, tá? No nosso source da image, para verificar se o avatar existe, se ele é diferente de null. Se ele existir, a gente vai utilizar da propriedade URI do nosso avatar para definir a URI dessa imagem, tá? Então a gente pode verificar aqui se avatar existe. Se existir, a gente utiliza do avatar.uri, tá? E se não existir, a gente continua utilizando a imagem como era antes, tá? Então, vamos fazer a escolha aqui de uma imagem para a gente verificar como é que vai estar se saindo. Beleza, aqui demorou uns segundos, porque essas imagens do iOS são bem grandes, bem pesadas, tá? Mas já alterou aqui para a gente. E, então agora a gente já está fazendo tanto a seleção dessa imagem, ou seja, o picker dessa imagem, como a gente já está alterando o preview dessa imagem para o usuário ver de fato se ficou como ele gostaria, tá? E agora a gente vai fazer de fato o upload dessa imagem, tá? Para isso a gente vai utilizar da biblioteca Axios, tá? Essa é uma biblioteca já é bem conhecida para quem já trabalha com JavaScript, e a gente vai utilizar ela aqui para fazer o upload da nossa imagem, tá? Para isso, vou adicionar ela aqui, então yarn add Axios, tá? Beleza, aqui já terminou a instalação do Axios e agora a gente já pode partir de fato para o upload dessa imagem, tá? Para isso a gente pode definir o upload dessa imagem logo aqui abaixo do set avatar, mas essa estratégia não é tão interessante porque esse set avatar vai ser chamado sempre que o usuário escolher uma imagem e não necessariamente a imagem que ele escolher assim de cara, pela primeira vez, vai ser a imagem que ele vai gostar e vai querer definir ela como sendo a imagem final que ele vai enviar. Então se a gente definir esse upload sendo aqui dentro da função de callback, o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer o upload dessa imagem desnecessariamente sempre que o usuário escolher uma imagem. Pode ser que ele escolha 10 imagens até ele de fato escolher uma imagem final, digamos assim. Então, o ideal nesse caso é que a gente tenha um outro botão
aqui pode ser logo abaixo do escolher imagem, que vai fazer de fato o salvamento dessa informação, digamos assim, que vai fazer de fato o upload. Então para isso o que eu vou fazer agora vai ser duplicar esse botão que a gente havia criado para o botão de escolher imagem, tá? Então a gente vai duplicar esse botão, vou mudar o texto aqui de escolher imagem para enviar imagem, e aqui no onPress, em vez de ser a função do image picker, a gente vai deixar uma função anônima somente por enquanto, tá? Para a gente ver como é que fica o layout do nosso botão. Aqui ele já apareceu logo abaixo e agora a gente já pode criar de fato a função que vai ser chamada no onPress desse botão de baixo aqui, tá? Que vai ser uma outra função do onPress do botão de cima, do botão de escolher foto. Então para isso aqui, depois do callback do image picker, a gente pode definir uma função. Então function, aqui eu vou chamar ela de upload image, por exemplo. E aqui a gente não precisa receber parâmetro porque já está tudo salvo aqui no avatar. Aqui a gente tem uma peculiaridade na hora de enviar essa imagem, tá? A gente não consegue enviar essa imagem do jeito tradicional. Como seria o jeito tradicional? Vamos lá, deixa eu importar aqui o Axios. Então import Axios from Axios. E a gente conseguiria, do jeito tradicional, a gente consegue fazer o upload, o post de dados, de informações, da seguinte forma. Então a gente consegue dar um await, a gente precisa transformar essa função numa assíncrona, tá? Então aqui await axios.post, passando aqui como primeiro parâmetro a URL, então http localhost a porta barra a rota que a gente vai utilizar para fazer o upload dessa imagem, tá? No caso aqui, defini uma rota fictícia chamada files. E aqui a gente passaria o segundo parâmetro como tem no objeto de valores. E aqui a gente até conseguiria utilizar dessa forma para fazer o nosso post lá para nossa aplicação, se a gente estivesse enviando para nossa aplicação, para o nosso back-end, a base dessa imagem, tá? O hash de fato dessa imagem. Só que como eu comentei com vocês antes, essa não é a minha estratégia preferida na hora de fazer upload de imagem. Eu sempre prefiro fazer o upload da imagem em si, tá? Então, para isso a gente tem algumas estratégias. A gente pode utilizar, por exemplo, da biblioteca React Native Fit Blob para fazer o upload dessa imagem, já que ela tem uma função própria para isso, tá? Mas uma solução que eu acho bem mais simples e que a gente não precisa adicionar uma nova dependência na nossa aplicação é que a gente pode utilizar do form data do próprio JavaScript, tá? Então, o JavaScript oferece uma variável para a gente uma classe chamada form data, onde a gente consegue simular o formulário lá que a gente tem no HTML via JavaScript. Então lá no HTML a gente tem a tag form, tá? Então form, e dentro do form a gente tem os inputs, tá? Então inputs de texto, inputs de números, e a gente também tem o input do tipo file, tá? Que é onde a gente consegue fazer o upload de um arquivo. Então a gente consegue utilizar desse mesmo, simular basicamente esse comportamento através de código via JavaScript, tá? Isso por padrão, sem a gente precisar utilizar de uma biblioteca externa, tá? Para isso a gente pode fazer o seguinte: a gente precisa definir uma instância desse form data, tá? Para isso a gente pode definir uma constante aqui, data, sendo um new form data, e agora a gente já tem salvo no nosso objeto data aqui uma instância da classe form data, tá? E agora a gente pode fazer um append, ou seja, a gente pode salvar, atrelar de fato um novo dado a essa variável data, tá? Então a gente pode fazer aqui um data.append, e aqui a gente precisa passar dois parâmetros para o nosso append, tá? O primeiro deles é o nome do nosso campo. Então se a gente estivesse lá no input do HTML, a gente tem nos inputs um valor, um atributo chamado name, tá? É o mesmo atributo que a gente tem aqui no append, tá? Então vou definir aqui, por exemplo, o avatar. E o segundo parâmetro que a gente tem é de fato o valor que vai nesse campo. E aqui a gente pode definir ele como sendo um objeto, e agora a gente vai atrelar os objetos que a gente tem no nosso avatar, na nossa variável do state, a gente vai atrelar eles aqui no append. E aqui a gente não vai precisar enviar todos os dados do nosso objeto do avatar que a gente tem, tá? Se a gente fosse enviar tudo, ia acabar ficando
um gasto de banda, um gasto de internet desnecessário, porque na maioria dos casos a gente não vai precisar de todas essas informações no nosso back-end, tá? Para isso a gente pode voltar aqui nessa função de image picker callback para dar um console.log e lembrar o que é que a gente está recebendo lá do nosso callback, tá? Então deixa eu dar um console.log aqui, vou voltar no debug, vou escolher uma imagem. E aqui são 3 os valores que a gente vai enviar para o nosso back-end, tá? O primeiro deles é o file name, que é o nome original desse arquivo, tá? Essa é uma informação legal da gente ter, porque a gente consegue manter o nome salvo lá no nosso back-end. A segunda informação que a gente vai enviar é a URI, que é de fato a imagem que a gente vai enviar para o nosso back-end. E a terceira informação, que é uma informação bem legal da gente ter, que é o tipo de arquivo que a gente vai estar enviando, tá? Talvez para fazer uma validação ou para mesmo salvar esse arquivo, essas informações dentro da nossa base de dados. Aqui, se você quiser, se você precisar utilizar de alguma outra informação no seu back-end, você pode ficar à vontade para enviar essa informação para lá, tá? Então aqui, deixa eu remover esse console e aqui a gente vai fazer o seguinte: no append do nosso avatar, a gente vai definir esses 3 valores que a gente viu, tá? Então, o primeiro valor vai ser o file name, então file name vai receber, file name vai receber o avatar.filename. O segundo valor vai ser a URI, tá? Que é a imagem de fato, então o URI recebe avatar.uri. E o terceiro valor vai ser o tipo, tá? Que é o type. Então type recebe avatar.type. Então com isso a gente já tem o objeto data contendo os nossos valores, os valores da nossa imagem, tá? E a gente pode passar esse data aqui como segundo parâmetro do nosso post. Então com isso a gente já tem toda essa funcionalidade de upload configurada aqui na nossa função, e agora a gente só precisa atrelar essa função aqui para o nosso botão, tá? Para isso a gente pode apagar essa função anônima que a gente criou e definir como sendo o upload image, o onPress desse botão. E com isso a gente tem configurado agora tanto a parte de seleção da imagem como a parte de upload dessa imagem. E para finalizar com chave de ouro essa aula, a gente pode vir aqui, voltar aqui no nosso Show Image Picker e a gente pode voltar aqui no objeto que a gente passou, que é o objeto de opções que a gente pode passar para o nosso Image Picker, tá? Então a gente já havia definido o objeto vazio, mas a gente pode informar para a nossa função alguns valores, alguns atributos para a gente conseguir editar melhor esse picker que vai ser mostrado para o usuário. Então para isso, logo aqui abaixo do state do nosso avatar, eu vou definir um novo objeto de informações, vou chamar ele de Image Picker Options, tá? Como sendo um objeto, e aqui a gente pode informar para o nosso Image Picker alguns valores, tá? Então, deixa eu fazer primeiro a troca desse objeto vazio pelo objeto que a gente criou, e aqui a gente consegue definir alguns valores. Por exemplo, a gente pode mudar o título que está sendo mostrado aqui, que é esse Select a Foto, tá? Então a gente pode mudar esse título. Então a gente aqui pode passar uma propriedade title, então contendo o texto que a gente quer que seja exibido. Por exemplo, selecione uma imagem. Então a gente pode fechar aqui, escolher uma nova imagem e aqui a gente já tem o novo título, tá? Outra coisa bem legal que a gente pode passar nesse objeto de opções são outros botões, tá? Então aqui a gente por padrão já tem 2 botões, um para inicializar a câmera, o outro para inicializar a galeria, só que a gente pode adicionar novos botões caso a gente queira. Por exemplo, se a gente quiser fazer alguma integração com alguma outra API ou o Facebook, por exemplo, a gente consegue definir outros botões aqui nesse Action Sheet, tá? Então aqui a gente pode passar uma outra propriedade chamada Custom Buttons, tá? Como sendo um array, e esse array vai ser um array de objetos. E a gente precisa passar 2 valores para esse objeto, tá? O primeiro deles é o name, então esse name vai ser o que a gente vai utilizar para pegar depois qual foi o botão que foi clicado, tá? Então eu vou definir aqui, por exemplo, FB, e aqui a gente vai ter como segundo valor, a gente vai ter o title, tá? Então a gente vai definir aqui o title, que vai ser de fato o texto que vai ser mostrado no botão, tá? Então eu vou definir aqui o title como sendo selecione uma imagem do Facebook.
E aqui a gente já tem definido o nosso botão, tá? Então deixa eu clicar aqui fora e aqui a gente já tem mostrando esse botão. Lembrando que essa biblioteca não faz a integração com outras APIs ou outros meios de seleção de imagem, tá? A gente precisa fazer isso manualmente. O que ela fornece para a gente é a possibilidade da gente adicionar esse botão aqui para ficar algo mais centralizado aqui, tá? E como é que a gente faz para saber se de fato esse botão aqui, selecione uma imagem, foi clicado, tá? Basicamente a função que vai ser chamada quando ele for clicado é a mesma função que já estava sendo chamada antes, tá? Que é essa função de callback que a gente definiu. E aqui, em vez de receber o did cancel, o erro ou a URI, a gente vai receber uma informação dizendo que um custom button foi clicado, tá? Então deixa eu copiar esse if aqui. E aqui a gente pode mudar aqui esse de erro para custom button sem o S no final, tá? E aqui a gente consegue dar um console.log em data para ver o que é que está sendo, o que é que está chegando para a gente de fato, tá? Então vamos voltar aqui no nosso debugger, a gente consegue clicar agora, deixa eu clicar fora aqui, a gente consegue clicar no nosso botão. E aqui a gente pode ver que a gente recebeu um objeto contendo a propriedade custom button, e o valor dessa propriedade é o botão que a gente clicou, tá? Então deixa eu voltar aqui no nosso VS Code, a gente pode duplicar esse botão aqui, por exemplo, e definir esse outro botão como sendo o IG, o name dele, e aqui em vez de Facebook vai ser do Instagram. Então a gente pode voltar aqui no nosso emulador, clicar no botão do Instagram, que a gente definiu agora, e aqui o que a gente vai estar recebendo agora no Custom Button vai ser o name que a gente definiu, que é o do Instagram, tá? Então através desse Custom Button, a gente consegue definir quantos botões customizados a gente quiser. Lembrando que a gente não vai ter essa integração automática através dessa biblioteca, tá? Caso a gente queira fornecer a opção do usuário selecionar uma imagem de outro lugar, a gente vai ter que fazer essa integração nós mesmos, tá? Mas é bem legal a possibilidade da gente criar esses botões aqui. E com isso a gente finaliza a primeira parte do vídeo, onde a gente aprendeu a fazer o upload de imagem, tanto a seleção da imagem da galeria, da câmera, do usuário, como o upload dessa imagem através do Axios conforme data, tá? Então agora a gente já vai partir para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai ver todo esse comportamento, só que com o Expo, tá? O Expo ele tem algumas peculiaridades e a gente vai ver isso agora na segunda parte do vídeo. Então eu vou fechar tudo aqui e a gente volta para a segunda parte do vídeo já já. Beleza, aqui eu já fechei tudo que tinha para fechar e já criei um projetinho também utilizando o Expo, tá? Se você for criar um projeto seu também utilizando o Expo, basta você utilizar o comando expo init e o nome do seu projeto, tá? No caso aqui eu dei o nome de expo-upload. Aqui se eu vou criar um outro projeto só pra gente ver. E a opção que eu escolho para a maioria dos meus projetos é essa primeira opção aqui, tá? A opção blank do Managed Workflow. Então essa é a opção que eu utilizo para a maioria dos meus projetos, já que as outras opções elas ou trazem muita informação, que às vezes a gente vai precisar remover toda essa quantidade de informação, ou elas não trazem o Unimodules lá do Expo, tá? Que é o caso do Bare Workflow. Então por isso eu sempre escolho a opção blank na maioria dos meus projetos. Então eu já deixei um projetinho criado aqui, então vamos acessar ele, Expo Upload. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é instalar a biblioteca de Image Picker que a gente vai utilizar aqui com o Expo, tá? A biblioteca que a gente vai utilizar com o Expo é uma que o próprio Expo oferece, que é a Expo Image Picker, tá? Então essa biblioteca já é uma biblioteca padrão e é bem parecida com o que a gente viu. Só que o único problema dessa biblioteca é que a gente não tem uma opção nativa da gente perguntar ao usuário de onde é que ele quer escolher essa imagem. Então antes lá na CLI a gente tinha um action sheet lá para a gente perguntar ao usuário de onde é que ele queria trazer essa imagem, se era da galeria ou se era da câmera. Aqui a gente não tem isso. No caso, se a gente quiser que o usuário escolha da galeria ou da câmera, a gente precisa fazer dois botões diferentes. Um que vai chamar a galeria e o outro que vai chamar a câmera, tá? Para a gente recriar aquela interface, aquele action sheet lá da CLI, da biblioteca que a gente utilizou com a CLI, a gente pode utilizar, caso a gente queira, uma biblioteca chamada React Native Action Sheet, tá? Então, essa biblioteca aqui é do próprio Expo, tá? Então, ela oferece essa possibilidade da gente criar aquele action sheet que a gente viu aqui também no Expo, tá? Só que a gente vai precisar fazer uma implementação de outra biblioteca diferente da que a gente viu, que é o React Native Image Picker, onde a gente já tinha isso de forma nativa, tá? Então é uma pequena diferença, claro que a gente ainda consegue implementar da forma que a gente viu, mas com uma pequena peculiaridade, digamos assim, tá? Então eu vou fechar isso aqui, a gente não vai precisar. Para a gente instalar essa biblioteca, basta a gente rodar um expo install
expo-image-picker, tá? Então essa é a biblioteca que a gente vai utilizar. E a gente pode aproveitar essa instalação para instalar o Axios também, tá? Já que a gente já sabe que vai precisar, tá? Apenas a nível de curiosidade, a gente utiliza desse comando expo install em vez do yarn-add ou do npm install, porque o expo ele não suporta as últimas versões de todas as bibliotecas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o React Navigation, o Expo não suporta a última versão do React Navigation. E provavelmente, quando o Expo for dar suporte à última versão, já vai ter surgido uma nova versão do React Navigation. Isso acontece porque, para a equipe do Expo dizer que aquela versão tem uma compatibilidade com o Expo, eles precisam testar. E isso demora um tempo, principalmente porque são muitas bibliotecas. E acaba que o Expo fica um pouco atrasado em relação às versões das bibliotecas, tá? E utilizando desse comando aqui, o expo install em vez do yarn-add, a gente garante que as bibliotecas que vão ser instaladas vão estar com a sua versão compatível e não como a última versão estável, que geralmente o yarn-add e o npm install eles instalam a última versão estável. No caso do expo, a gente precisa utilizar do expo install para instalar a última versão compatível, não a última versão estável, tá? É só uma curiosidade que nos porquê dos projetos em expo a gente utilizar o expo install em vez do yarn-add. Então vamos lá, a gente não precisa fazer aquelas configurações que a gente havia feito antes com o React Native CLI, tá? Então a gente já pode partir direto para o código. Então vamos lá, vou abrir aqui no VS Code e o que a gente pode fazer para economizar um tempo é utilizar aquele outro projeto que a gente havia feito antes lá com a CLI, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar ele aqui, arrastar aqui. Esse aqui é o projeto que a gente havia construído antes na primeira parte do vídeo, tá? Então vou copiar todo ele aqui, vou fechar essa parte aqui. A gente vem no app.js, deixa eu fechar aqui. E eu vou apagar todo esse código e colar por cima o código que a gente havia construído antes, tá? Só que aqui a gente precisa fazer algumas modificações. A primeira delas é que a gente não vai precisar mais dessa variável aqui de ImagePicker_options, tá? Esse objeto aqui. A gente também não vai precisar mais desse ImagePicker_callback, já que aqui com o Expo a gente não trabalha com callback, e sim com uma função que vai fazer de fato a chamada do picker, então a gente pode apagar isso aqui também. A função de upload da imagem a gente pode deixar exatamente como está, porque ela não depende da biblioteca de picker, tá? Uma vez que a gente só vai pegar as informações que estão salvas no state. Outra coisa que a gente precisa fazer é apagar essa função daqui, essa função que a gente estava utilizando para chamar o ImagePicker, e por enquanto a gente pode deixar uma função anônima, tá? A gente pode apagar esse import aqui que a gente não está utilizando, e com isso a gente já consegue reaproveitar todo o código que a gente havia feito antes, tá? Então deixa eu salvar aqui e a gente vai voltar no terminal e rodar um expo start para ele startar o nosso projeto. Beleza, aqui ele já inicializou para a gente aqui no terminal e já abriu uma aba aqui no Chrome para a gente, tá? Aqui ele mostra algumas informações relacionadas a consoles e a erros que acontecerem na nossa aplicação. Aqui do lado a gente já consegue inicializar o nosso projeto no emulador, tá? Lembrando que se você tiver no Android, você precisa inicializar o seu emulador antes e só depois clicar aqui nesse botão. Se você estiver no iOS, basta clicar aqui nesse botão e ele já vai fazer a parte de inicialização do projeto no nosso emulador, tá? Show de bola, que ele já disse que pra gente que terminou. Deixa eu arrastar aqui um pouco a aba do Chrome e aqui ele já abriu o projeto pra gente com o Expo, tá? Talvez se for a primeira vez que você esteja utilizando o Expo, vai aparecer uma telinha com um botão azul escrito Got It. Basta você clicar e ele já vai trazer você para essa tela aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer a implementação do nosso código. Por enquanto a gente não tem a função de picker, porque a gente removeu essa parte. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realizar alguns imports aqui na nossa aplicação, tá? O primeiro deles é a gente precisa importar o arquivo de constantes do Expo, tá? Isso porque a gente vai precisar verificar se o usuário deu a permissão para a gente, tá? Então sim, a gente vai precisar pedir novamente a permissão do usuário, só que diferente antes do projeto da CLI, a gente não vai pedir via configuração de código nativo, a gente vai pedir aqui via próprio código JavaScript, tá? Então a gente pode importar aqui o constants from expo-constants, tá? Já vem por padrão em projetos com o Expo. A gente vai precisar importar também as funções de permissão para a gente fazer o pedido de permissão aqui para o usuário, tá? Então a gente vai importar as permissions. Só que aqui a gente precisa importar de uma forma um pouco diferente. A gente vai importar da seguinte forma, tá? Import *as
permissions. Isso porque basicamente o que a gente está fazendo aqui é juntando vários exports, então é como se lá tivesse vários export dessa forma, e a gente estivesse juntando todos esses exports em uma variável só chamada, que a gente aqui está nomeando ela de permissions, tá? Então a gente importa tudo como a variável permissions from export-permissions, tá? E o terceiro item que a gente vai precisar importar, a gente pode até duplicar esse código aqui, que é a parte do image picker de fato. Então a gente mantém essa estrutura aqui, tá? Porque a gente precisa manter essa estrutura e a gente só renomeia aqui para image picker e aqui a gente vai importar do expo image picker, tá? Com isso a gente já fez todos os imports que a gente vai precisar. Então a primeira coisa que eu vou começar fazendo é definindo uma função aqui logo depois do nosso state, tá? Então a function aqui eu vou chamar ela de image picker call e aqui a gente não vai receber parâmetros nessa parte específica, tá? E antes da gente prosseguir para o código, a gente precisa pedir as permissões do usuário aqui no iOS, tá? No Android a gente não precisa fazer essa parte, então a gente só precisa verificar se o usuário está no iOS, tá? Para isso a gente vai fazer um if. E é agora que a gente vai utilizar das constantes, então constants.platform.iOS, ou seja, se for verdadeiro, ou seja, se o usuário estiver no iOS. Então, se o usuário estiver no iOS, a gente vai fazer o pedido, a solicitação para acessar a câmera e a galeria dele, tá? Então, a gente pode utilizar do await aqui, tá? Já que é uma função assíncrona e para isso a gente tem que transformar essa função em uma função assíncrona também. Então, a gente pode utilizar do await permissions .ask async e aqui como parâmetro dessa função a gente precisa passar a permissão que a gente está querendo solicitar do usuário, que no caso é a permissions.camera row, aqui já apareceu pra gente, tá? E aqui a gente recebe um result dessa função, então a gente pode salvar aqui com result, recebe aqui a nossa solicitação de permissão. E a gente pode fazer ainda melhor e desestruturar essa resposta e pegar só o status dela, tá? Que é basicamente para saber se o status dessa permissão ele foi garantido ou se ele foi negado pelo usuário, tá? E a gente, baseado nesse status, a gente faz uma nova verificação para verificar se o status é garantido, ou seja, se ele é granted. Então a gente verifica if status é igual a granted. Se não for, na verdade, então a gente utiliza aqui do ponto de exclamação no começo. Se não for, a gente dá um alert e um return, tá? Então a gente não pode prosseguir com a execução desse código. Opa, fazendo apenas uma pequena correção, é que esse ponto de exclamação não vai aqui no começo do status, tá? Na verdade, ele vai aqui na verificação. Então a gente apaga um dos iguais e adiciona um ponto de exclamação no começo, tá? Se você vê o código como ele estava antes, saiba que essa é a correção e essa é a maneira correta para a gente conseguir validar a permissão do usuário corretamente, tá? A gente vai dar um alert simples aqui, só para dizer, nós precisamos dessa permissão. Aqui você pode ficar à vontade para definir uma mensagem de alerta que você achar melhor, tá? Nós precisamos dessa permissão. Acho que só assim, por enquanto, tá bom. Beleza, agora que a gente fez todas as verificações, então a gente verificou se ele está na plataforma iOS, se a gente pediu também a permissão do usuário e a gente verificou se ele garantiu para a gente a permissão. Se ele não tiver garantido, a gente dá um return para a gente não prosseguir com a execução desse código. Agora a gente pode vir de fato para a chamada do nosso picker. Para isso a gente vai utilizar a biblioteca que a gente está importando aqui e nomeando ela como image picker, tá? Para isso a gente vai utilizar o image picker e aqui a gente consegue ver as funções que a gente tem acesso, tá? Basicamente as funções que a gente vai precisar utilizar é a launch camera async, tá? E a launch image library async. Então uma dessas funções, que é essa launch camera, vai abrir a câmera do usuário e essa launch image library vai abrir a biblioteca de imagens do usuário, tá? A galeria do usuário. Então por enquanto a gente vai utilizar essa aqui. Se você quiser utilizar da outra função, que é a função que vai abrir a câmera do usuário, fica à vontade para utilizar a launch camera async, tá? Nesse caso a gente vai utilizar da galeria mesmo. E se você quiser fornecer essa opção
para o usuário escolher se ele quer da galeria ou se ele quer uma foto de agora, digamos assim, você pode criar um outro botão que vai chamar uma outra função parecida com essa, só que em vez disso vai chamar pela câmera. Então vamos lá, agora a gente consegue fazer a chamada dessa função e aqui como primeiro parâmetro ela recebe um objeto, tá? Então esse objeto é aquele objeto de opções que a gente havia visto antes lá quando a gente utilizou a CLI, tá? E agora o que a gente precisa fazer é salvar o resultado dessa operação em uma variável, tá? Então a gente pode definir aqui, por exemplo, um const data recebe o resultado dessa função e ela é uma função assíncrona, então a gente precisa utilizar do await aqui. Só com isso a gente já consegue fazer a chamada do nosso picker e a gente também consegue fazer um console log aqui para ver o que é que está vindo de fato no nosso data aqui, tá? Então console.log data e a gente pode visualizar esse console através do próprio terminal. E antes da gente abrir o terminal para ver o console.log que a gente colocou, a gente só precisa atribuir esse image picker call no onPress do nosso botão, tá? Então aqui no onPress a gente vai tirar essa função anônima e vai deixar o image picker call, que é a função que a gente criou. Agora salvando esse código a gente consegue clicar aqui. Aqui ele vai pedir para a gente a permissão que a gente está solicitando aqui, tá? Então a gente vai clicar em OK e ele já vai abrir para a gente a galeria aqui, tá? Aqui a gente consegue selecionar uma foto. Aqui a gente já pode voltar lá para o nosso terminal e ver o que é que está sendo retornado desse console aqui que a gente definiu, tá? Então vamos lá. Aqui basicamente são essas informações que a gente está recebendo, tá? Então é um objeto contendo informações bem parecidas com o que a gente tinha antes. Então a primeira opção é a opção Canceled. Antes a gente tinha a opção Did Cancel. Aqui a gente tem a opção Canceled para dizer se o usuário cancelou ou não a escolha dessa imagem. A gente também tem as informações de altura e de largura aqui, tá? A gente também tem o tipo da imagem, assim como a gente tinha antes. E aqui também a gente tem a URI, tá? Que é a nossa imagem de fato, a imagem que a gente vai enviar lá para o back-end. A única coisa que a gente não tem acesso aqui é o file name da imagem, tá? Que é o nome original da imagem. Então o Expo, essa biblioteca que a gente está utilizando, o Expo Image Picker, não traz para a gente, não oferece para a gente o acesso a essa informação, tá? O máximo que a gente consegue fazer é utilizar do split do próprio JavaScript para pegar esse último nome aqui, que é o nome que o Expo dá para essa imagem, mas o nome original desse arquivo a gente não tem acesso, tá? Mas a gente consegue prosseguir com a execução do nosso código aqui, tá? A única diferença que vai acontecer é que o nosso back-end não vai ter acesso ao nome original da imagem nesse caso. Então vamos lá, aqui as verificações que a gente precisa fazer são mais simples, tá? A gente precisa fazer duas daquelas verificações que a gente havia feito antes. Então a primeira delas é verificar se o canceled, ou seja, o data.canceled, ele é true. Se for, a gente dá um return para a gente não prosseguir com a execução do código. Então deixa eu copiar esse código aqui desse if. E aqui a gente vai fazer uma nova verificação para verificar se o data.uri é válido, tá? Se não for, a gente também vai dar um return, assim como a gente havia feito antes. Então aqui a gente já consegue dar um set avatar, passando o data exatamente assim como a gente tinha antes, tá? Então vamos testar toda a parte de preview da imagem agora. Beleza, o preview da imagem já está funcionando perfeitamente. A única coisa que a gente precisa mudar na função upload image é remover o campo file name, uma vez que a gente não tem acesso a esse campo aqui no Expo, tá? Beleza, só para não finalizar esse vídeo sem a gente ver essa parte de opções aqui com o Expo, tá? A gente também consegue passar algumas opções para esse objeto aqui que vai como parâmetro do Launch Image Library, tá? Então a gente consegue passar alguns valores, por exemplo, o tipo de mídia que a gente vai aceitar, se a gente vai aceitar imagem ou se a gente vai aceitar só vídeos. Então a gente consegue tanto utilizar para imagens quanto para vídeos e restringir essa parte caso a gente queira que o usuário envie somente um tipo de dado. Por exemplo, uma foto de perfil, a gente não pode deixar que seja um vídeo. Então a gente consegue restringir isso aqui através desse objeto. Então a gente pode definir aqui, por exemplo, o media types, tá? Que é quais são os tipos de mídia que a gente vai aceitar. E esses valores a gente vai pegar lá do próprio image picker, tá? Então imagepicker.mediatypeoptions. E aqui a gente tem três opções. A primeira delas é o all, a segunda delas é a imagens
as imagens, na verdade, e a terceira opção é somente vídeos, tá? Então a gente consegue limitar essa escolha do usuário de enviar somente imagens, somente vídeos, ou se ele quiser enviar ambos, a gente também consegue através dessa opção, tá? Então isso é algo bem legal que a gente consegue restringir de forma nativa já quais são os tipos de mídia que o usuário vai conseguir enviar pra gente, tá? Show de bola, e com isso a gente já tem todo o funcionamento como era antes, tá? A gente tem tanto o picker, a seleção da imagem do usuário, tanto da galeria, como a gente pode trocar aqui também para selecionar da câmera. A gente também tem o preview da imagem, ou seja, a gente está mostrando para o usuário como é que tá essa imagem que ele selecionou, e a gente também está fazendo o upload dessa imagem, tá? Então a gente passou por todas as partes do upload de imagens, tanto com a CLI padrão quanto com o Expo, tá? Então é isso, a gente chegou ao fim de mais um vídeo, espero ter conseguido te ajudar de alguma forma, tá? Se você teve qualquer problema na implementação desse código, ou se você teve qualquer dúvida, ou mesmo se você quer me mandar uma mensagem ou um comentário, pode ficar à vontade de deixar um comentário aí abaixo do vídeo, tá? Ou se você quiser também me procurar em alguma rede social, a maioria das redes sociais vão estar aí na descrição, tá? De qualquer forma, espero ter te ajudado e também espero te ver no próximo vídeo. Aquele abraço e fui!